quem não tá perdendo tempo é o Cruzeiro, que vai chegar agora aqui na turma do bate-bola. Já está conosco Emerson Pansieri. Boa noite, Xará. Boa noite pra você, Romano. Feliz ano novo pra você, pro Panzi, todo mundo que acompanha aqui a turma do bate-bola. O Cruzeiro se movimentando. Amanhã, dia importante na Toca da Raposa, reapresentação para parte dos atletas, né? Alguns atletas começam a vida deles no Cruzeiro de 2026 amanhã e o restante, a turma se apresenta na segunda-feira de manhã na Toca da Raposa e aí dá prosseguimento também a testes e começa toda aquela bateria de trabalhos que vão ser agora comandados pelo Tite, né? O Tite que já está em Belo Horizonte, está no Hotel Ouro Minas e aí a equipe do Cruzeiro amanhã já recebendo o próprio Tite, fazendo toda essa, vamos falar assim, vai ter muita conversa, né? Vai ter ali, mostrar o método de trabalho, trabalho em campo de fato não, mas método de trabalho, essas situações que são importantes, né? Até para o entendimento, né, de todo o grupo, da linha daquilo que ele vai fazer no Cruzeiro, do que ele vai implementar no Cruzeiro a partir de agora, Xará. Pois é, o homem chegou, hein? Chegou e agora tem que trabalhar, né? Começa o trabalho, o Tite ele dá continuidade, na verdade, é um trabalho que já vinha sendo feito dentro do Cruzeiro, a manutenção de todo um departamento de futebol que também teve reforço. Agora chega o treinador, não por opção do Cruzeiro, a troca, a gente já sabe da história, a opção pela saída do Leonardo Jardim, que fez um grande trabalho, não só dentro das quatro linhas e vestiário, mas fora de campo também, participando da reestruturação do departamento de futebol do Cruzeiro, que também, como eu disse, teve o reforço do Spindel, que acabou chegando, o Joaquim Pinto fazendo também tendo um outro tipo de função, além daquela próxima ao departamento de scout, e agora o Tite, com novas ideias, uma nova forma de trabalhar, mas chegando para assumir um time que foi muito bem numa temporada e que está com a espinha dorsal mantida, né? Desde o Cássio até o Caio Jorge, né? Que o Flamengo segue nesse namoro, mas por enquanto mantido. É um time que foi muito bem, não acho que o Tite tem que chegar e fazer mudanças bruscas, até porque é um treinador que tem por característica ser muito maleável, tem feito trabalhos de adaptação a elencos nas últimas temporadas, foi assim no próprio Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo, do Tite, foi diferente daquele estilo de jogo que o Tite implementou na seleção brasileira, foi um Flamengo um pouco mais vertical, dando sequência a um trabalho que vinha sendo feito anteriormente, acabou não dando certo em termos de resultado, né? Mas o Tite sai do Flamengo com um aproveitamento muito bom, é que lá a cobrança é muito forte, é muito pesada por conquistas, né? No Flamengo, com o investimento que é feito, com a receita que o clube tem lá, ninguém se contenta apenas com bom desempenho, é fundamental que conquistas aconteçam, e essa temporada de 2026 é uma temporada que o torcedor do Cruzeiro também vai cobrar a conquista, porque a de 2025 foi uma temporada de afirmação, de melhora, de desempenho, que surpreendeu positivamente a todos nós, mas a partir do momento que você faz um ano tão bom em termos de desempenho, o ano seguinte, a expectativa de um torcedor de um clube grande é por conquista, que você transforme esse desempenho em conquista. E é nesse ambiente que chega o Tite, no ambiente de cobrança e de pressão para que o Cruzeiro em 2026 vá além do desempenho. O Cruzeiro em 2026 também traga ao seu torcedor as conquistas que há alguns anos não vêm e não aparecem. E a chegada é o pontapé inicial. Agora começa, como disse o Pansieri, apresenta jogadores. Esse início agora, gente, exame médico, né, Xará? Exame médico, teste físico, e até porque o grande objetivo, acredito, do Tite é preparar o time brasileiro. O Cruzeiro tem uma estreia contra o Botafogo lá no Rio. Exatamente, né? Essa é a caminhada. Tem o objetivo mineiro, de todo treinador de clube grande é preparar o time para as grandes competições. É claro que em determinado momento o Tite, o Sampaoli, o Felipe Luiz, o Abel, todos vão chegar no estadual e vão querer ganhar. Sim. Todos são técnicos de clubes grandes que vão chegar em determinado momento dos estaduais que eles vão entrar em campo para vencer com força máxima, com os principais jogadores. Mas essas primeiras rodadas seria até irresponsabilidade, né?
um grupo que... Que dia que foi Cruzeiro e Corinthians em São Paulo? Foi dia 17, 18? 17, 18, isso aí. Foi caminhando ali para o dia 20 de dezembro. Um time que entra de férias ali e já retorna dia 2. Você já querer entrar em campo dia 10 com força máxima, voando, isso não existe. Isso seria até irresponsabilidade. Então, esse início é diferente, mas de alguns anos para cá, a turma já começa a trabalhar com bola o quanto antes, né? Antes e é o seguinte, mais, né? E tem um detalhe, né, Edu? É bom a gente sempre lembrar aqui que esse ano é atípico. O Campeonato Brasileiro começa daqui a 27 dias. Isso vale para todo mundo. Sabe? O campeonato começa daqui a 27 dias, é um ano atípico. O Cruzeiro tem um ponto que conta a favor. Você começa o dia 2 com o seu time principal todo aí. Tá todo mundo aí. Tá aí Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba recuperando de lesão, mas tá aí Kaique, Lucas Romero, no Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson já recuperado de lesão, Caio Jorge, Arroio tá aí, Sinisterra tá aí, não sei se recuperando de lesão ainda ou se já tá apto a voltar aos treinos. A turma tá toda aí. Essa é uma grande vantagem do Cruzeiro e do Tite para esse início de temporada. O Pansier tem mais detalhes, porque o Cruzeiro hoje está agitadíssimo. O Cruzeiro teve confirmação. Você quer falar da confirmação do reforço? Agora de uma vez? Vamos falar de uma saída primeiro? Vamos. Vamos falar de uma saída e depois a gente fala desse reforço que foi confirmado pelo Cruzeiro, jogador que já tinha assinado um pré-contrato com o time celeste. Essa matéria está no nosso itatiaisport.com.br, também assinada com Lucas Barbosa. Cruzeiro e Santos estão avançando aí as negociações pelo Gabigol, né? O Gabigol indo de empréstimo para o Santos, né? Para reforçar o Santos na temporada 2026, temporada essa que está começando. E aí, Romano, eu busquei algumas informações sobre essa negociação, como poderia ser o molde dessa negociação. Tá bem próximo de acontecer. Seria num formato meio a meio de pagamento, de salário, né? Meio a meio. Uhum. E a questão é que a tendência é o Gabigol nem se apresentar amanhã. Ele não se reapresenta amanhã. Opa! Essa é uma informação relevante neste caso, né? Que o Gabigol nem se reapresente, né? Na Toca da Raposa para começar os trabalhos com o elenco, já que está avançando essa proposta aí com o Santos. Ontem eu disse, Romano, que de todos os times que apareceram, o Santos era aquele que estava mais com vontade, mais entendendo a situação do Gabigol para levá-lo, né? E as conversas, por isso, acontecem desde o fim da Copa do Brasil. E aí, ele deu a entrevista ao Podpah como atleta do Cruzeiro, que ainda é atleta do Cruzeiro, mas pode ter essa cessão, pode ter esse empréstimo ao Peixe. Era inevitável. Tudo caminha para isso. E o empréstimo dá uma aliviada também na folha do Cruzeiro, ainda que vai arcar, né, com metade dos salários. Aliás, o Cruzeiro não trabalhou bem em duas situações, né? A do Dudu e a do Gabigol, porque ficar pagando altas quantias sem o atleta estar no clube não é um bom trabalho. Mas nesses dois casos, tem muita responsabilidade dos atletas, né? Porque o Dudu foi uma boa contratação e o Gabigol foi uma boa contratação. Os atletas não deram certo. Aliás, o Dudu vinha até jogando bem com a camisa do Cruzeiro, mas não encaixou e não entrou no esquema do Jardim. Quando eu falo não entrou no esquema, foi não apenas de campo, né? Teve um problema extra-campo e aí o Cruzeiro agiu bem, mas teve que ficar pagando uma quantia. E no caso do Gabigol também, não entrou não entrou na ideia de jogo do Jardim, acabou sendo um reserva, quer jogar e é direito do atleta, mas ele tem contrato. E lá vai o Cruzeiro, mais um ano, pagando por um jogador que não vai permanecer em Belo Horizonte. Isso não é legal, isso não é bom, ponto. Mas, já que chegou nessa situação, eu vejo como uma boa saída. Você vai ter alguém para dividir os salários de um atleta que estaria insatisfeito aqui, que já declaradamente tem um problema com o treinador que chegou. Então, uma situação que estava ficando absolutamente insustentável e que o Cruzeiro encontrou essa maneira de agir, de tirar o Gabigol, que se for confirmada, apesar de não ser a ideal, né? Você pagar uma alta quantia durante um ano para um cara que não estará aqui, talvez tenha sido a melhor solução
envolvendo o Gabigol, que todo mundo já sabia, né? Não ia ficar debaixo do mesmo teto do Tite. Porque não se bicam. É verdade. E o Cruzeiro anunciou reforço hoje, né, Xará? Matheus Cunha, goleiro, jogador que já tinha ido à Toca da Raposa, fazer testes físicos e fazer aquelas avaliações. Ele falou, né, sobre agora essa missão na carreira dele de vestir a camisa do time estrelado. Vamos acompanhar. Fala, Nação Azul. Tô muito feliz de estar aqui. Podem esperar muita lealdade, respeito, comprometimento com essa camisa, que possamos escrever uma história linda e ser muito feliz. Palavras então do Matheus Cunha, que assinou o contrato com o Cruzeiro até 2028. O Cruzeiro já deu as boas-vindas ao atleta e ele já fazendo parte dessa temporada do Cruzeiro, essa pré-temporada do Cruzeiro que começa amanhã na Toca da Raposa. Amanhã também é aniversário do Cruzeiro e vai ter a tradicional missa em ação de graças às 7 horas da noite no ginásio do Barro Preto. Você já cobriu muita missa dessa, né, Xará? Na minha época era na igreja, aquela igreja já linda. Já foi muito no São Sebastião. Também já cobri várias missas lá. Mas essa manhã lá no ginásio do Barro Preto. Emerson Pansieri. Torcedor tá curioso, Xará. Torcedor tá curioso. Que história é essa do Caio Jorge de novo? A história dele é a história que a gente mantém a posição que foi dita pelo Pedro Lourenço aqui a Itatiaia no último domingo no jogo da Copa Itatiaia, jornada esportiva da Copa Itatiaia. Agora a investida do Flamengo, 32 milhões de euros, inclusive foi uma informação do jornalista Venê Casagrande. 32 milhões de euros, sendo que 24 milhões de euros em dinheiro, né? O Cebolinha, no negócio, eles estão estimando Cebolinha valendo 8 milhões de euros. E aí, mais 10% de uma venda futura, né? O Cruzeiro ficando com esse valor. Venda futura do Caio Jorge. Do Caio Jorge. Né? Por exemplo, aí sai do Flamengo, enfim, vai para outro clube. Sim. E aí o Cruzeiro ganharia em cima disso. A posição do Cruzeiro não. É a mesma posição de domingo. Então, assim, o Flamengo está aumentando a carga, o Flamengo está disposto a contratar o jogador e a resposta do Cruzeiro não. Mas aí vai colocar o Luiz Araújo, vai colocar outro jogador? A posição do Cruzeiro continua a mesma, né? 50 milhões de euros é o que o Cruzeiro quer, caso o Flamengo queira realmente pagar pelo Caio Jorge. Esse é o valor. Eu até quero olhar aqui se realmente o valor do Cebolinha é tudo isso. 8 milhões. Acho que sim, acho que tá no Transfer Market, é claro que não é o valor exato, mas deve estar girando em torno ali de 7, 8 milhões. Não é um valor exato, para partir desse valor, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas é mais ou menos isso. Cara, eu acho isso tudo normal. Caio Jorge foi artilheiro do Brasil na temporada de 2024, aí vem o maior clube da América do Sul com a maior receita disparada e tenta contratar esse jogador, porque ele é bom, ele é jovem, o Flamengo tem dinheiro para isso, faz uma oferta ao Cruzeiro e cabe ao Cruzeiro, que é o controlador da negociação, porque ele tem os direitos federativos do atleta, cabe ao Cruzeiro decidir se é uma boa oferta ou não, o dinheiro oferecido, o jogador que entraria numa composição, e se o Cruzeiro achar que sim, que é um valor ok, ele faz o negócio. Se o Cruzeiro achar que não, que o valor ainda está abaixo do que ele pretende, ele não faz o negócio. Em outros momentos, em outros tempos, Romano, Pansieri, se o Pedro Lourenço ele fosse o presidente da associação Cruzeiro Esporte Clube e viesse uma oferta de 30 milhões de euros mais um atleta de bom nível pelo Caio Jorge, e ele negasse, eu até poderia dizer que, olha, eu acho que o Pedro está sendo irresponsável nessa aí com o dinheiro do clube, com o dinheiro da associação. Só que a gente está falando do dono do Cruzeiro. O Pedro Lourenço é o dono da SAF do Cruzeiro, é o dinheiro dele, Pedro Lourenço, que está em jogo. Se ele acha que não vai fazer falta, que os 30 milhões não são uma quantia que vão mudar o Cruzeiro de patamar, vai fazer com que o Cruzeiro reforce o elenco em outras posições e ainda consiga um substituto para o Caio Jorge, acabou, cara, não tem mais discussão, não tem o que dizer.
O Pedro Lourenço é o dono do clube. Se ele entende que esse valor está abaixo do que ele pretende, acabou, não tem negócio. Se ele estipulou um valor ali de 50 milhões, que o Flamengo chegue nesse valor. Senão, o Caio Jorge segue no Cruzeiro, segue sendo importante para o time e o Cruzeiro vai para 2026 tendo o melhor atacante do Brasil em 25 disponível, à disposição do técnico Tite. Para mim, a situação está muito bem clara e definida. O Cruzeiro é quem controla a negociação nesse momento. Mas e se o Caio Jorge quiser? Se o Caio Jorge quiser, ele vai ter que conversar com o Cruzeiro, que eu repito, é o controlador da situação. E sendo muito sincero, o Caio Jorge querer é direito do atleta. Pode ter uma oferta salarial maior, você jogar no Flamengo, mas ele está num grande clube. Foi com a camisa do Cruzeiro que ele chamou a atenção do próprio Flamengo. Foi com a camisa do Cruzeiro que ele chegou à seleção brasileira. Foi com a camisa do Cruzeiro que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 25. Com a camisa do Cruzeiro que ele foi artilheiro da Copa do Brasil de 2025. E foi com a camisa do Cruzeiro que ele, Caio Jorge, recuperou o bom futebol que o levou para a Europa um dia. Então, eu estou muito tranquilo com essa situação em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem um dono que sabe das reais condições financeiras do clube e é o dono que é o controlador da negociação. E aí cabe ao Flamengo chegar no valor, senão segue o Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro. Para mim tá muito claro. E eu acho, Nath, que o Flamengo vai ficar parecendo aqueles pernilongos, sabe? Sabe aqueles pernilongos que incomodam? Mas é o direito do Flamengo. Não, tá no direito dele, com certeza. Mas vai ficar esse pernilongo no ouvido do Cruzeiro, viu? Pois é, e o Flamengo pode ficar perturbando, insistindo. O Flamengo tem o dinheiro, né? Se tá tão interessado assim no Caio Jorge, que chegue no valor estipulado pelo Cruzeiro. E aí, se chegar neste valor, acho que será uma venda grandiosa, estará muito bem pago, um dinheiro que o Cruzeiro conseguirá ir ao mercado e achar um substituto à altura, talvez até melhor que o Caio Jorge. As coisas são muito claras nessa negociação. O Cruzeiro detém os direitos do Caio Jorge, o Cruzeiro controla a negociação, como falava o Edu Panzi, porque tem o atleta, o Flamengo tem o interesse, tem o dinheiro e vai ficar tentando chegar a um acordo, mas se o acordo não for bom para o Cruzeiro, não há por que fazer a negociação, porque agora a banda toca de uma forma diferente. O Cruzeiro tem dono, está com as contas em dia, o dinheiro é controlado por uma pessoa que faz o que quiser com esse dinheiro, que é o Pedro Lourenço. Agora, o que o Cruzeiro tem que avaliar é: vou segurar aqui até quando for necessário ou quando for bom para mim. O Cruzeiro não tem que ceder às investidas do Flamengo simplesmente por ceder. O Cruzeiro pode até talvez ceder antes dos 50 milhões, mas quando a proposta for boa. Talvez envolva um pouco menos de dinheiro e mais um ou dois atletas, mas quando for bom para o Cruzeiro. E o torcedor tem que ter a ciência de que, se for uma boa negociação financeira, o Cruzeiro terá capital para ir ao mercado e encontrar um substituto para o Caio Jorge, né? O que eu não acredito que vai acontecer é o Caio Jorge, se porventura sair, o Cruzeiro ficar sem um centroavante, ficar sem um grande comandante do seu ataque. Isso não vai acontecer. Agora, o Cruzeiro não tem por que simplesmente vender o Caio Jorge. E acho que o Caio Jorge está muito bem no Cruzeiro. O assédio de outro clube, o assédio do mercado é natural, porque ele foi o melhor jogador do nosso campeonato na última temporada. Olhava aqui, o Everton Cebolinha tem, segundo o Transfer Market, um valor de mercado de 7 milhões de euros. Aí, se o Flamengo coloca o Cebolinha, coloca um outro jogador, aumenta um percentual de venda futura, ou aumenta um percentual de o valor ali pago à vista no montante da negociação. Aí o Cruzeiro encontra uma oportunidade de mercado e fala: opa, peraí, esse cara aqui pode vir para o lugar do Caio Jorge. Aí, opa, agora a negociação se tornou interessante e a venda acontece, é uma história. Se em nenhum momento a venda for interessante, ou se em nenhum momento o Flamengo chegar aos 50 milhões que o Cruzeiro estabeleceu, o Caio Jorge segue na toca da raposa, fazendo o trabalho dele, sendo uma peça importantíssima desse time. E aquele negócio, tá? Diga. Não, porque a gente fala, quando acontece aqui nos nossos clubes de Minas Gerais, a gente às vezes torce o nariz, mas vamos lá, o Flamengo tá no direito dele.
O que o Flamengo está tentando fazer em relação ao Caio Jorge, barganhar, diminuir valores, é exatamente o que o Cruzeiro está tentando fazer com o Gerson, com o Zenit. Trazer o jogador, contratar um grande jogador, barganhar, diminuir valores. Isso é do futebol, gente. O Zenit não quer baixar o valor, está batendo o pé com um número, e o Cruzeiro, em relação ao Caio Jorge com o Flamengo, é a mesma coisa. Esses 30 milhões que vocês estão oferecendo, para mim, não são suficientes. Eu faço por 50, e esse jogador que você está colocando no negócio, para mim, não é suficiente. Assim como o Cruzeiro lá no Zenit, talvez coloque o Jonathan Jesus, e o Russo vira e fala, não, esse valor para mim não é o suficiente. É do futebol, gente. O futebol é assim, negociação por grandes jogadores é assim. Que bom que o Caio Jorge está valendo algo nesse sentido. A gente falou agora há pouco, né, de Gabigol e Dudu que não deram certo. Olha o Caio Jorge. Que o Cruzeiro pode fazer 4, 5 vezes o que pagou no jogador, se quiser fazer. Foi 10, né? Se não me engano, foi 10. Então, cara, são uma temporada espetacular. Eu vou repetir, o Flamengo não está fazendo nada de absurdo em relação a propostas, a negociações. É isso que o mercado é dessa maneira que o mercado funciona. O Cruzeiro com o Zenit também não há nenhum absurdo, estão conversando para tentarem chegar num acordo. Negociação nessa época é dessa maneira. E é aquela situação assim, uma queda de braço. E foi aquilo que você falou no início. Se fosse antes, na época da associação, tava aquela bagunça, chegaria aqui com uma cebolinha, um molho de couve e levaria. Agora não. Só para confirmar, o Caio Jorge foi 4,5 de valor fixo. E tudo dá um 7,5. Com um bom... Quase 8 milhões de euros. Enfim. O valor fixo é 4,5, mas com aquelas bonificações e tudo mais que tem num contrato, quase chegando aí a 7,5 de euros. E agora ele vale menos de 50, não sai. Não, segundo o Cruzeiro não. Agora, eu tava vendo o Du falar, a Nath também, o Cruzeiro põe o valor que ele quiser. Com se ele quiser, ele pode falar assim, 100 milhões e não vai negociar o jogador, né? Porque quando o Cruzeiro põe um valor alto, me chama a atenção de eu não quero negociar o atleta. E aí o Flamengo pode contratar e pode fazer isso porque é do jogo, é do mercado. Às vezes as pessoas acham que isso é como disse o Du, falou, que tá errado. Não, o Cruzeiro põe o valor que quiser. Eu acho que se viesse uma proposta de 30, 35 milhões de euros pelo Caio Jorge de fora do Brasil, eu acho que o Cruzeiro faria o negócio. O Cruzeiro tá segurando porque não quer reforçar o Flamengo. Sim. Do mesmo jeito que o Flamengo quer o Caio Jorge para enfraquecer também um adversário direto na temporada. É do jogo, gente. É do jogo. Isso aí faz parte do futebol, entre grandes clubes, entre grandes jogadores. Para mim não tem nada de absurdo, nada de diferente, é do jogo e vamos esperar a negociação. Às vezes o Flamengo chega num valor maior, o Cruzeiro balança, ou então o Flamengo sai do negócio e vai para outro atleta. É assim que funciona, como está acontecendo entre Cruzeiro e Zenit quando o assunto é o Gerson. O Caio Jorge está muito feliz no Cruzeiro, né? O Caio Jorge está muito satisfeito no Cruzeiro com o que ele tem no Cruzeiro. É óbvio, né? Que quando chega uma proposta dessa, a torcida fica preocupada de perder um grande atleta, que é o Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro tem muita segurança, né? Em relação ao que hoje o Caio Jorge tem nas mãos. E além disso, tem uma palavrinha que chama gratidão. Que isso influencia, sim, né? Muita gente acha que é um aspecto subjetivo e não, né? O jogador tem uma gratidão, sim, pelo Cruzeiro, por tudo aquilo que fez por ele quando ele estava meio apagadão. Ô, Xará, deixa eu falar sobre o Chico da Costa. Claro. Porque tem uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br que o Cruzeiro está avançando para ter o jogador como opção no elenco, né? Para ser um atleta aí dentro da linha que quer o Tite, né? Um jogador com experiência também em Copa Libertadores da América, e aí vai disputar a posição com Vídea Real, né? Para ficar ali como opção no banco de reservas. Pode até colocar os dois, acho que não é nem disputar a posição, na verdade é uma opção diferente do próprio Neiser Vídea Real. Então tá avançando com o Cerro Porteño essa negociação, jogador que tem passagens pelo Atlético Paranaense, né, pelo Tombense, pelo Operário do Paraná, e aí na América do Sul
passou pelo Querétaro do México, passou pelo Sol de América do Paraguai, foi no Bolívar que ele ganhou bastante projeção, no Atlético Nacional também ele passou, tem esse contrato com o Cerro Porteño, estava emprestado ao Mirassol, mas esse atleta pode ser jogador do Cruzeiro realmente. Tá certo, Xará. Valeu. Obrigado. E mais uma. Solta então, meu filho. Vamos lá, que eu quero saber de tudo. Mineirão. Mineirão. Mineirão, é verdade. Mineirão. Olha só. Mineirão, o Cruzeiro conversa e aí amanhã vai ter uma reunião. Uma reunião vai acontecer amanhã que vai acertar alguns detalhes que faltam. E pode ser que assine amanhã. Como o contrato... Um contrato robusto desse jeito, né, Romano? Vai e volta. Vai. Você troca minutas, aí tem um detalhe ali que você não concorda, você negocia. Ponto, é isso aí. Resumindo, é isso. Por isso que a gente coloca que o contrato vai e volta. A assinatura pode acontecer amanhã? Pode. São pequenos ajustes? São. Então, o que vale destacar que é um contrato até 2030, Cruzeiro pedindo ali, entre aspas, esse envelopamento, do Mineirão ali com o azul na hora que chega o ônibus, na hora que vai subir pro gramado, enfim, algumas coisas que fazem parte até de layout, Isso é importante, O layout do Mineirão favorável ao Cruzeiro, com esse azul e branco, destacando também tudo que tem aí a história do Cruzeiro, história maravilhosa do Cruzeirão mais lindo do mundo, que amanhã é o aniversariante desta sexta-feira. Então, o Cruzeiro avançando para esse contrato até 2030, e tem um ponto importante também, Xará, para destacar. A parte, financeira. La Plata. Parte financeira que sempre foi aí uma pedra no sapato do Mineirão, do Cruzeiro em relação a essa questão do Mineirão. Parece que eles estão se encontrando, estão chegando a um acordo, por isso mesmo a assinatura do contrato vai acontecer, porque vai ser interessante para ambas as partes. Então tá certo. Essa é a realidade.